Reflexão bíblica. Evangelho de Lucas. Capítulo 5. Lucas 5. Milagres e chamados, a transformação através de Jesus. O capítulo 5 do Evangelho de Lucas é repleto de eventos significativos que destacam o poder e a compaixão de Jesus. Ele começa com a pesca milagrosa no Mar da Galileia, onde Jesus chama seus primeiros discípulos, incluindo Simão Pedro, Tiago e João, para se tornarem pescadores de homens. Em seguida, Jesus cura um homem com hanseníase, demonstrando sua autoridade sobre doenças e sua disposição para tocar os marginalizados. O capítulo também narra a cura de um paralítico, onde Jesus não só cura fisicamente, mas também perdoa pecados, provocando questionamentos entre os fariseus. Além disso, Jesus chama Levi, um cobrador de impostos, para segui-lo, mostrando que seu ministério é inclusivo e transformador. Por fim, Jesus responde a perguntas sobre o jejum, usando a metáfora do vinho novo em odres novos para ilustrar a novidade de seu ensinamento. Este capítulo nos convida a refletir sobre a fé, a obediência e a transformação que Jesus traz para a vida de seus seguidores. Contexto histórico. O capítulo 5 de Lucas se passa durante o início do ministério público de Jesus na Galileia. Ele está começando a chamar seus primeiros discípulos e a realizar milagres que demonstram seu poder divino. Na época, a sociedade judaica era fortemente influenciada pelas leis e tradições religiosas. Os pescadores, como Simão Pedro, eram trabalhadores comuns, enquanto os coletores de impostos, como Levi, eram desprezados por colaborar com os romanos. Jesus realiza milagres, como a pesca milagrosa e a cura de um leproso, que não só mostram seu poder, mas também desafiam as normas sociais e religiosas da época, enfatizando a compaixão e a inclusão. O chamado de Simão Pedro, Tiago, João e Levi marca o início da formação do grupo de discípulos que seguiria Jesus, aprendendo e propagando seus ensinamentos. Versículos 1 ao 16. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles, e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo, e lançai as redes para um arrastão. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda, e nada apanhamos, porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E, fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros, que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso Simão Pedro, caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E, levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo, e o seguiram. E aconteceu que, estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre a sua face, e pediu-lhe, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E ele colocou a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E ele ordenou-lhe para que não contasse a nenhum homem, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação, conforme Moisés ordenou, como testemunho para eles. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo, e para serem por ele curadas de suas enfermidades.
E ele retirava-se para os desertos e orava. Versículos 1 ao 11. A pesca milagrosa. Jesus ensina às margens do lago de Genezaré e realiza um milagre ao instruir Simão Pedro a lançar as redes novamente, resultando em uma pesca abundante. Este evento leva Pedro, Tiago e João a deixarem tudo e seguirem Jesus. Versículos 12 ao 16. A cura de um leproso. Jesus cura um homem com lepra, demonstrando sua compaixão e poder sobre doenças. Ele instrui o homem a mostrar-se ao sacerdote e oferecer o sacrifício prescrito por Moisés, mas a fama de Jesus continua a se espalhar. Versículos 17 ao 39. E aconteceu que, em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, e da Judéia, e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo, e colocá-lo diante dele. E, eles não encontrando um caminho pelo qual o pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado, e desceram-no por entre as telhas com a sua maca para o meio, diante de Jesus. E, ele vendo a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, ele respondendo, disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados foram perdoados, ou dizer: Levanta-te, e anda? Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Digo-te, levanta-te, toma a tua maca, e vai para a tua casa. E imediatamente, levantando-se diante deles, e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje nós vimos coisas estranhas. E, depois dessas coisas, ele saiu, e viu um publicano, de nome Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa, e ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles, e os fariseus, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E lhe disseram: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes, e fazem orações, e semelhante os discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes respondeu: Podeis fazer com que os convidados das núpcias jejuem, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então, naqueles dias, eles jejuarão. E ele também citou uma parábola para eles: Nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha, do contrário a nova rasga ambos. E o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos são preservados. E nenhum homem tendo bebido vinho velho quer logo o novo, porque ele diz: O velho é melhor. Versículos 17 ao 26. A cura do paralítico. Jesus perdoa os pecados e cura um paralítico que é baixado pelo teto por seus amigos. Este milagre provoca a admiração das multidões e o questionamento dos fariseus sobre a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Versículos 27 ao 32. O chamado de Levi. Jesus chama Levi, um cobrador de impostos, para segui-lo.
Levi realiza um grande banquete em sua casa, onde Jesus é criticado por comer com pecadores e cobradores de impostos. Jesus responde que veio chamar os pecadores ao arrependimento. Versículos 33 ao 39. A questão do jejum. Jesus é questionado sobre o jejum e responde com parábolas sobre o vinho novo em odres novos e o remendo novo em roupa velha, ilustrando a incompatibilidade de seus ensinamentos com as práticas religiosas tradicionais. 5 importantes lições que podemos aprender em Lucas 5. Obediência e fé. A pesca milagrosa demonstra que a obediência à palavra de Jesus, mesmo quando parece lógica, pode resultar em bênçãos extraordinárias. Chamado ao discipulado. O chamado de Simão Pedro, Tiago e João nos ensina sobre a importância de deixar tudo para seguir Jesus e se tornar pescadores de homens. Compaixão e cura. A cura do homem com hanseníase mostra o toque compassivo de Jesus, que restaura tanto fisicamente quanto socialmente. Perdão e restauração. A cura do paralítico destaca o poder de Jesus de perdoar pecados e trazer cura completa. Inclusão e graça. O chamado de Levi, Mateus, ilustra que Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento, estendendo graça a todos, independentemente de seu passado. Conclusão. Lucas 5 nos oferece uma rica tapeçaria de lições espirituais e práticas. O chamado dos primeiros discípulos nos desafia a abandonar nossas zonas de conforto e seguir a voz de Jesus com fé e obediência. As histórias de cura, como a do homem com hanseníase e do paralítico, revelam o poder transformador do amor e da compaixão de Jesus, que não apenas cura fisicamente, mas também restaura a dignidade e a alma. O encontro de Jesus com Levi nos lembra que a graça de Deus é estendida a todos, independentemente de seu passado ou status social. Finalmente, a discussão sobre o jejum nos convida a refletir sobre a essência de nossa fé, abandonando formalismos vazios em favor de um relacionamento autêntico com Cristo. Em suma, Lucas 5 nos chama a viver vidas de fé, esperança e amor, seguindo o exemplo de Jesus em compaixão e serviço aos outros. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.